Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados! Olá, abençoado de Deus, no oferecimento da Comunidade Cristã Amor e Graça, Igreja da Família. Estamos iniciando mais um programa Falando de Vida. É a segunda edição do nosso programa, hein? Nosso programa que já vai ao ar todos os dias aqui de segunda a sexta, das 19h30 até as 21 horas, agora com você das 23 às 24 horas também. Lembrando que você pode interagir conosco através do WhatsApp 11 96504 9910. É muito importante a sua participação abrilhanta o nosso programa. Você está aí nos assistindo, é uma honra estar entrando aí no seu aparelho de TV, na sua casa, e sempre aqui nós vamos trazer entrevistas, vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus, aquele programa legal, né? Aquele programa do fim da noite, né? Você que está com uma certa insônia, ou você que já dorme tarde mesmo, então acompanhe sempre a nossa programação aqui com você. Lembrando que você pode interagir conosco através desse WhatsApp que está aparecendo aí na sua telinha, o 11 96504 9910. Você que não está em São Paulo, você que está em São Paulo não precisa do 11 não, tá? Só que você salvar aí no seu celular 96504 9910. E se você está fora de São Paulo, coloca o 11, não precisa pôr operadora, número de nada. Então você vai lá no discador, coloca o 11 96504 9910 e você vai se comunicando com a gente, vai conversando aqui com a gente, enquanto nós vamos batendo um papo gostoso aqui com você na nossa programação de hoje. Nós temos até agora, até fichinha aqui, né? Olha aqui que legal, né? Nós estamos com a fichinha dos nossos convidados. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Pastor Cruvinel, pastor da Igreja Brasil para Cristo de Arujá, pastor afiliado à Assembleia de Deus, a DESP, né? Bacharel, mestre em Teologia da Faculdade Teológica da Filadélfia, especialização Filosofia Cristã da Faculdade João Calvino, diretor da Escola Teológica Pastor Vigílio Santos Rodrigues, radialista, apresentador, professor de grego bíblico. Posso falar que o senhor luta também? Pode. Pode? Sou motociclista. Motociclista também? Sou mestre de capoeira. Mestre de capoeira, posso falar também? Pode, não tem problema não, que não tem dificuldade. Se Deus quisesse todo mundo igual, bispo, ele abriria uma fábrica com linha de produção, não é? Sim. E Deus, na sua multiforme sabedoria, aliás, não é? Muito boa noite, eu quero saudar aos telespectadores dizendo: Reirei tu querio, a paz do Senhor em grego bíblico, e agradecer o seu convite. Eu só fazendo uma correção, eu não sou membro da Igreja Brasil para Cristo, não. Eu sou membro da Igreja Tua Graça e Vida em Arujá. Sim. E da Assembleia de Deus em Barueri. Né? Eu sou pastor em duas denominações. E tem gente que não é bem-vindo em uma casa, eu sou bem-vindo em várias, mais de uma. E aqui o senhor sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. E a alegria, a última vez que o senhor me deu a oportunidade de estar contigo, muita gente está no Rio de Janeiro, tem uma audiência massiva, né? Sim, nós estamos no Canal 5 no Rio de Janeiro. Um abraço, boa noite para você que está no Canal 5 aí no Rio de Janeiro, Canal 36 aqui em São Paulo e demais localidades. Exatamente. Aqui. E sempre que eu venho aqui é uma alegria, porque o senhor me dá muita liberdade. E de fato, eu sou mestre de capoeira, não é? Em 3 eventos nossos de capoeira. Já foi criticado? Muitas vezes. Ser evangélico e ser... Sim, mas contra fatos não há argumento, né? Eu era contra, na verdade, quando me converti, me disseram que era coisa do diabo, e o diabo só tem o que lhe dão. Ele não tem nada por si, porque tudo é para a glória do Senhor, não é? E eu me lembro que eu li um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei, inclusive eu recomendo a você. Recomendo a você a leitura desse livro, Por Esta Cruz Te Matarei. Mudou minha visão missionária. E aí voltei a treinar, e em 3 eventos nossos, mais de 100 pessoas receberam Jesus como Salvador de sua alma. Tem igrejas aí tradicionais que passam o ano todo e ninguém recebe Jesus, ninguém é batizado em água, ninguém... Não é? É aquela questão estéril. Essa questão sua é muito importante, o pastor Cruvinel, porque muitas pessoas criticam. Criticar os outros é o que mais existe, né? Então, esse pastor é assim, aquele assado, aquele não sei o que, aquele não sei o que lá. E o senhor também tem muitas questões que te criticam, né? Como agora ser motoqueiro, vai ter ciclista.
Eu sou membro do maior... Aliás, o filme não é Motoqueiro Fantasma? Então, mas lá só pega fogo as motos. A minha moto pega fogo todinho, inclusive o piloto. Então, falar, poxa, mas é motociclista, ele faz capoeira. Eu sou membro... Falaram que o senhor era herege, assim. Faz parte, né? O que acontece? Porque às vezes a gente fala bastante. Às vezes me traz uma notícia. Olha, o irmão lá falou que você é herege. É verdade, porque esse cara no seu programa, mas a maioria achou muito bom. Porque assim, minha vida é pautada pela palavra de Deus. Eu fui presidente do Conselho de Doutrina de uma comissão da Assembleia de Deus. Eu vivo pela palavra de Deus. Eu sou membro do maior motoclube do mundo. Aliás, o meu abraço a toda a família Mistanos MC. Nós estamos em mais de 60 países. Nós atendemos ano passado mais de 1 milhão de famílias. Amigo do Pastor Rock? Conheço o Pastor Rock, sim, conheço o Pastor Rock. Ele também faz parte? Ele é do outro motoclube, né? Outro motoclube. Nosso motoclube não é um motoclube evangélico. Sim, não, é um motoclube que trabalha na área social. Eu fui parte do motoclube evangélico e tive algumas decepções dentro desse motoclube evangélico, decepções terríveis, não é? E amei. Mas foi propósito de Deus. Hoje eu sou membro de Insanos. Sabe quantas famílias nós atendemos ano passado? Mais de 1 milhão. Mais de 9 mil litros de sangue doados. Mais de 14 mil ações sociais. E o pessoal até brinca que nós somos um motoclube que entrega a cesta básica, não é? Mas, e aí as pessoas falam, pô, mas tem uma caveira no seu colete. Mas a caveira para o motociclista diz que todo mundo é igual. E eu tenho um orgulho, eu sou diretor da divisão Cotia Centro. Aliás, um abraço a todo o meu comando, Trigão, todo o povo lá, Piscina, meu sub, todo o nosso comando, Betão, Derso, todos os irmãos, vários pastores rodam conosco. E é o seguinte, se você é só luz dentro da igreja, você tem problema. Porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, diz, vós sois o sal da terra, luz do mundo. Você sabe que, às vezes no motoclube, esses dias um irmão falou assim, o irmão diz, você me casa, pastor? Caso? Quando? Você quer casar? Opa! Aí o outro pergunta, pastor, vem do senhor, eu quero voltar para a igreja, quero voltar para a Jesus. Tá vendo? Porque é um testemunho. Eu vou repetir, se Deus quisesse todo mundo igual, ele abrir uma fábrica com linha de produção. Exatamente. Ele igualzinho, com terno e tal, né? Sim. Aliás, eu uso terno de vez em quando. Usa? Eu não vem de terno, só vou falar pro senhor que a roupa aqui hoje era terno? Não, não. Eu já vi isso no seu programa de terno alguma vez. Já. Naquela época, o senhor não era do motoclube, o senhor não fazia capoeira? Não, fazia. Capoeira eu tenho 45 anos de capoeira e 45 anos. 45 anos de capoeira, 45 anos. Aliás, abraço meu mestre, meu chocolate, minha siriema, crente, povo crente. É que assim, irmão, houve uma visão que o cristianismo é um gueto. O cristianismo não é um gueto. O cristianismo só serve ali dentro da igreja, cantando hino da harpa. Não, a Bíblia diz, onde você coloca a planta do teu pé, Deus te dá por possessão. Não é isso? Quando o povo ficou lá no Egito, circunscrito a um pedacinho de terra, só prosperava ali. Sim. Então, eu quero mais que você estude, vá para a faculdade, seja psicólogo, advogado, o que for, cientista, e seja uma grande bênção comprometido com Jesus Cristo. Isso aí. Pastor Cruvinel, nós vamos falar hoje sobre correntes teológicas. Vamos falar bastante de teologia, né? Se a Bíblia é uma só, Pastor Cruvinel, por que existem tantas doutrinas? Meu Deus do céu, acho que não dá para contar quantas existem, quantas surgem a cada ano no Brasil e no mundo. Mas a Bíblia não é uma só, por que tantas correntes teológicas? Olha, eu vou tentar fazer uma explicação disso, porque assim, muitas coisas que surgem hoje são remakes de pensamentos anteriores, inclusive na questão das heresias, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Qual é a protogênese da teologia? O que é teologia? A palavra teologia não foi cunhada no cristianismo, foi cunhada na filosofia, tá? Sim. E vem de 2 vocábulos gregos. Se você quiser repetir, é theos, não é theos, não é theos, que é Deus, logos, estudo ou tratado. Não é? Ou logizomai também, não é? Que estudo ou tratado, discurso. Então a teologia é o estudo acerca de Deus. Mas quem é que pode estudar um Deus insondável? Sim. Então, na verdade, a teologia é estudo acerca daquilo que Deus revela. E onde Deus revela? Deus se revela de diversas formas. O Salmo 19 diz, não é, que ele se revela pela natureza. Mas a natureza, ela só mostra que Deus existe, mas não mostra como ser salvo, não mostra graça. Só mostra a existência de um Deus. Existe um livro do Merval Rosa, Psicologia da Religião,
que fala que o homem tem o sentido religioso dentro de si. Todo ser humano tem. Independente se ele é politeísta, monoteísta, ateu, ele tem um sentido religioso dentro de si. Bem, a base da teologia é a Bíblia. É a Biblia, no plural, neutro plural em grego, que é os livros, né? Determinado pregador disse assim, ó que bonito, abram o livro. Não me perguntem que livro, só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. Gesiel Gomes falou isso, eu era muito jovem ainda, ele falou numa conferência sul-americana pentecostal. Ele, a doutrina, a Bíblia, ela é base para a teologia, para a doutrina. E o que é a doutrina? Ensinamento, é regra. Então, a protogênese da teologia é a Bíblia. Agora, toda a Bíblia é a palavra de Deus? É. Agora, toda Bíblia é doutrina? Não. Toda doutrina é para a igreja? Também não. Existem doutrinas que eram para o povo de Israel. Existem, por exemplo, eu vejo hoje a igreja, muitos irmãos colocarem talite, praticando o mandamento para o judeu, dentro da igreja. Só que você chega para esses irmãos e diz, irmão, tá bom, você quer? Por que você não se circuncida? A circuncisão. Não, ele quer usar o mesmo usar, leva o mesmo. E por vezes, senhores, eu tenho CPF, sou responsável, por vezes a intenção nem era agradar a Deus, é uma questão mercantilista. Por vezes, é você ter um objeto, porque o pessoal diz, mas esse objeto é ponto de contato de fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o primeiro fundamento daquilo que não se vê. Não é? Isso não é graça, é lei. Se você vive pela lei, vai ser julgado pela lei. Não é? Então, eu vivo hoje a recainê de ateque. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi o senhor falar, mas... Recainê é grego. Recainê é a nova aliança. A nova aliança. Então, a base da teologia é a Bíblia. Agora, a Bíblia, ela não é de particular interpretação. Porém, irmão, e aí para resumir, eu sou professor de história da igreja, tenho licenciatura em história também, né? No decorrer do cristianismo, muitos cismas, por exemplo, a palavra católico, que significa assim, as pessoas identificam universal, mas Justo L. Gonzalez, na sua série de livros História da Igreja, diz que isso significa segundo todo. Eles se reuniam para discutir, por exemplo, Jesus era 100% Deus? É 100% Deus? Jesus é 100% homem? Existiam grupos que pensavam diferente. Quem que morreu na cruz? Jesus ou Cristo? Então, essas linhas de pensamento já existiam no primeiro século. Paulo combate, por exemplo, o gnosticismo. Paulo combate a judaização, lá em Gálatas, não é? Que quando ele diz assim, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Ó. Sim. E é importante, pastor Provenel, o senhor como um professor de teologia, né? O senhor como formado em teologia, e também no grego, né? Que o senhor venha trazer esse aspecto, por quê? Porque esse misticismo, né, que é uma coisa do esoterismo, entrou dentro da igreja há alguns anos e ele cada vez está mais forte. Então, cada vez as pessoas estão hoje mais dentro da igreja para pegar pontos de contatos. Ou seja, eu não posso ser abençoado pela oração, eu preciso beber essa água, eu preciso pegar esse papel, ou preciso ter essa caneta na minha mão. E o senhor tocou num assunto muito importante, que Gálatas, capítulo 3, ali cita que a fé, né, que no passado não existia fé, ou seja, aquela fé do passado não era aquela fé de dom que nós temos nos dias de hoje, né? E a lei não procede dessa fé, né? Porque a lei, como ela é palpável, o senhor tem que pegar, tocar alguma coisa, isso não é fé. Como o senhor falou em Hebreus cita que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Aliás, o texto grego chama de hipóstasis, quer dizer, é uma substância, o que sustenta, é a sua convicção. Ou seja, se eu te der esse papel aqui para o senhor ser abençoado, já não é mais fé. Né? A pessoa tem que compreender, porque eu estou vendo o papel. Exatamente. Estou vendo isso. Exatamente. E aí nós vamos ver a diferença, porque Hebreus 10 diz que os elementos do Antigo Testamento, eu não sou contra o Antigo Testamento, observe. O Antigo Testamento é a Bíblia, é a palavra de Deus, aponta para Cristo. Elas são sombras de coisas futuras. Sim, exatamente. Então aquilo que é perfeito quando veio, o que era imperfeito, se torna somente uma questão didática para nós. Não é isso? Sim. Então, são sombras de coisas. O que acontece hoje, meu amigo,
Até depois nós vamos entrar numa questão de correntes teológicas, mas essas questões, por vezes, elas são feitas por causa da ignorância. Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, até aí tudo bem, mas muitas vezes existe uma questão pecuniária, isto é, determinado líder que precisa levantar um determinado valor, inventa uma determinada situação, ele diz, eu vou te dar a água, mas vou te vender o saquinho. Entendeu? Isso está errado. Sabe qual é o nome disso? Simonia, venda de objetos sagrados. Foi por causa disso que era da Igreja Católica, e que muitas vezes a Igreja dita evangélica toma para si, por causa disso que houve a reforma com Martinho, no século XVI. Pastor Gouvernail, por que é tão difícil do evangélico entender a palavra, né? O senhor que conhece a Bíblia, o senhor que é estudioso, para mim também é muito simples, é muito fácil conhecer a Bíblia. Por que tem tantas pessoas que é tão difícil elas conhecerem a palavra? O senhor crê que isso aí é uma soberania de Deus? É porque Deus quer que seja assim? Porque o próprio Jesus falava por parábolas e quase ninguém entendia o que ele falava. E depois Jesus chamava para os 12 e falava, para vocês eu vou revelar isso aqui. Então o que eu quis dizer assim, eles compreendiam o que Jesus estava querendo dizer. E hoje tem essa dificuldade da pessoa aprender Bíblia. Por que será? Será que é uma soberania de Deus ou, na sua opinião, é falta de vontade da pessoa de estudo, dela querer, dela desejar? A resposta não é muito fácil. A questão é fácil, mas a resposta não é muito fácil, né? Bom, primeiro, o que é uma parábola? Vem dos vocábulos gregos, pará, preposição, e balém, que é jogar, ou balo, eu jogo. Então, é uma verdade apresentada por comparação. Parábola para o lado. Parábola. Então, Jesus, quando ensinava por parábola, e o pessoal não entendia, não estava falando da igreja, estava falando dos judeus. Porque a igreja, lá no Evangelho de João, diz aqui assim, ó, ele roga ao Pai que não nos deixasse órfãos, né? Ele roga ao Pai que não nos deixasse sozinhos, que enviasse outro Consolador. E esse Consolador, eu falei o quê? Iria nos ensinar a verdade. A questão é que quando você se converte, você não se converte perguntando se a igreja é calvinista, arminiana, unicista, trinitariana, não. Você se converte porque você é um pecador e você ouviu a palavra de salvação. Romanos 10:17 diz o quê? É simples. E aquela porta estava aberta. Romanos 10:17 diz, pode ser onde for, até numa igreja que ensina bobagens. Porque às vezes tem gente que ensina bobagem, mas é crente. Porque ele é ignorante daquilo. Sim. Por isso que o que liberta é o conhecimento. João 8:32. E conhecereis a verdade, ela te liberta. Por isso que o inimigo luta contra a verdade. Ele luta contra que as pessoas sejam libertas. Aí você entra e recebe Jesus. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Ponto. Você não quer saber se é presbiteriano, se é assembleiano, se é tua graça e vinda. Você não quer saber. O que você quer é saber de Jesus. Mas o que te ensinam? A primeira coisa que te ensinam é dogma. A palavra dogma significa aquilo que me parece. E muitas vezes aquilo que me parece não é aquilo que está escrito. Você está entendendo? Aquilo que me parece é aquela minha doutrina. Então, a teologia se baseia na Bíblia. E aí, o dogma ou a doutrina é aquilo que me parece acerca da Bíblia. Vou lhe dizer, cremos em um Deus em criação. É trinitariano? Só crê na Trindade? Eu creio que os três são só. Que são só. Ponto. Três são só. Sim. Muito bem. Então, cremos em um Deus incriado. Ele foi criado? Não. Agora, só para esclarecer minha dúvida, o senhor crê que os três são um? Eu creio que os três são um com relação à essência. Sim. E creio com relação que são três personalidades dentro da mesma essência. Exatamente. É o que o texto diz. Sim. Não é? Agora, está escrito assim na Bíblia? Não está. Mas a formulação teológica se dá pelos textos bíblicos. Você pega o texto, por que você está dizendo? Queremos um Deus incriado subsistente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito? Tá. Eu rogarei ao Pai que envie outro consolador. Alós. Usa a palavra grega, outro da mesma espécie. Porém, às vezes a formulação é errada. E as pessoas ensinam a fórmula e não o texto. Porque se nós pensarmos assim, tinha que existir três deuses, três tronos no céu também, né? Porque o trono então, do Pai, o trono do Filho. Mas aí quando fala de trono no céu, e a Bíblia fala de 25 tronos, na verdade, no Apocalipse, né?
Mas ali é uma questão metafórica. Porque o trono... Veja, eita, esse programa vai longe. O trono é símbolo do quê? De autoridade. Como a destra... Está à destra é o símbolo de autoridade, certo? Ora, mas eu estou sentado aqui nessa cadeira. A cadeira me contém ou eu contenho a cadeira? Agora eu perguntei. Agora ficou difícil. A cadeira me contém. A cadeira te contém. Matemática, você aprendeu isso porque ela te sustenta. Ela me contém. Ora, se existe um Deus que assenta no trono, o trono é maior do que Deus, porque contém. Por isso, só que aí que tá. Por isso que a linguagem é metafórica. A linguagem é figurada para mostrar a autoridade. Entendeu? Então, a Trindade, a doutrina da Trindade talvez seja a doutrina mais difícil do cristianismo. Mas isso nem é o problema. O grande problema, meu querido amigo, é que as pessoas cavam trincheiras por causa da doutrina. Elas cavam, por exemplo, você vê lá na internet calvinista da zoeira, arminiano da zoeira. Aí o calvinista, eu debato com muitos calvinistas. Aliás, eu tenho vários debates marcados aí. Quem seguir propaganda do meu canal do YouTube aí, ó, Pastor Roberto Cruvinel, se inscreve, você vai ver muitos debates meus de televisão, de rádio. E aí, você vê que quando o camarada é temente a Deus, ele tem uma posição diferente de você, mas ele ama o mesmo Deus que você ama. E às vezes, irmãos, eu até creio que a gente vai chegar no céu que o Senhor vai dizer, ô Cruvinel, não é bendito você. Eu tenho certeza né? disso. Ou seja, tem um monte de coisa. Emerson, você, amém por aqui, mas alguma coisa ali não estava certo. Assim. Não é porque é importante para nós é chegar no céu. Sim. O ruim é que as pessoas deliberadamente fazem mercado do povo. Então quando a pessoa fala calvinista, pastor, o senhor é calvinista ou arminiano? Eu não sou nenhum dos dois, eu sou soberanista. Deus é soberano e faz o que ele quiser. Predestinação é bíblica? É. Presciência é bíblica? Também é. Livre-arbítrio é bíblico? É bíblico. E aí? Pastor, mas é paradoxo. Quem sou eu para sentar na mesa do Todo-Poderoso com a minha teologia? Eu prefiro a teologia dele. Um dia eu tava ouvindo um debate numa rádio aqui de São Paulo. Eu não estava, não, né? Não estava. Aí eu perguntei lá, pastor, porque é o debate sobre predestinação e livre-arbítrio. E eu mandei a mensagem para o pastor, por que não pode existir os dois? Predestinação e livre-arbítrio. Mas não está escrito. Por que tem que um defender a predestinação e outro livre-arbítrio e não pode defender os dois? Eu creio na predestinação e livre-arbítrio. Mas isso muda creio que coisas que já são predestinadas e coisas que estão no critério do... Mas isso muda muita coisa. Vou explicar por quê. Existe um negócio chamado Ordo Salutis. Isso foi escrito no século XVII por um teólogo luterano. Ordo Salutis, a ordem da salvação. Como é que você crê? Você crê que primeiro o homem é regenerado, para depois se arrepender? Ou você crê que ele se arrepende primeiro para ser regenerado depois? Na primeira, eu creio que ele é chamado primeiro, depois... Não chamado. Chamado, tudo bem. Regenerado. Ele é regenerado antes de se converter? Ou a conversão vem primeiro? Eu acho que alguns segundos antes de ele se converter, tem a regeneração. Eu creio diferente. Então. Eu creio, baseado em Marcos 1,15, arrependendo-vos e crendo no Evangelho. Você vê, esse conceito é um conceito mais voltado para a teologia reformada. Agora eu pergunto, um irmão reformado, ele é menos crente ou mais crente que eu? Você está entendendo? Aí, o Spurgeon, que foi um grande pregador reformado, Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele dizia, se você não se santifica, você coloca em dúvida a sua eleição. E os arminianos dizem, se você não santifica, perde a salvação. Não dá, não é mesmo? Não afunila? Então, o que nós temos que ver? O que é convergente. Nós temos que combater o que é divergente das doutrinas essenciais para a fé cristã. Por exemplo, camarada chegar, Jesus não é Deus. Não vai nem na salvação aqui. Não, eu tenho que colar na parede para ser crente. Porque às vezes as coisas vêm com sutileza, gente. As coisas vêm travestindo de santidade. Sim, eu provo isso na Bíblia? Provo. Quer ver? Paulo está passando por uma determinada cidade, uma menina vem atrás dele, esses são servos do Deus Altíssimo. Mentira? Não. Era verdade. E era para Paulo se vangloriar com isso. E Paulo falar, caramba, até as pessoas possessas reconhecem que eu sou de Deus. O texto dá entendimento, parece que ele
discernir a princípio. O que é isso? É por isso que a gente tem que parar e pensar, não seja emocionado. Que a Bíblia diz, em Colossenses 3, pensai nas coisas que são do alto. Não é? Era mentira? Não, Não era servo mesmo? era servo. O inimigo, e era demônio. Aquilo era um espírito maligno. E Paulo repreende o espírito maligno. Exatamente. E que nem eu tenho um livro meu que eu falo que experiência, meu amigo, não gera doutrina. O que gera doutrina, agora a doutrina é a experiência. Sim. Mas a experiência não gera doutrina. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta, já que tocamos nesse assunto. A universidade que a pessoa vai frequentar, por exemplo, eu quero fazer teologia. É óbvio que se eu for fazer na Mackenzie, eu vou puxar para a linha, reformar para a linha da predestinação. Sim. Né? Na teologia, né? Vai ter alguma coisa ali que vão me levar para esse conceito. Se eu for fazer na metodista, eu vou para o lado de Calvino, né? Não, vai ser. Na verdade, depende, porque você pode seguir uma doutrina liberal, até tem a universidade que diz que é evangélica, mas a doutrina, o seu ensinamento é liberal, né? Dialética, né? Ortodoxia, né? Calbart e tal, que... Então, porque meu juízo tem problema. Assim como na igreja, porque o senhor tocou nesse assunto, ó, a pessoa está precisando de Deus, está desesperada na vida, passou na porta de uma igreja, entrei ali para resolver o meu problema e graças a Deus resolvi, porque Deus é bom, maravilhoso, eu orei com fé, Jesus até para me mostrar o caminho, a verdade e a vida, eu sou muito abençoado ali. Aí eu quero ficar nessa igreja, eu não quero mais sair, porque é aqui que eu me converti, é aqui que eu recebi Jesus, e às vezes vem um monte de outras doutrinas humanas que a pessoa, ela se submete a isso. Por isso que eu perguntei essa questão da universidade, da faculdade, né, porque não há uma tendência da pessoa, por exemplo, me formei no Mackenzie, eu vou ter a linha presbiteriana, a linha da predestinação. Né? Eu já vi muitas pessoas mudarem de igrejas porque fizeram a faculdade. Exatamente. Porque nós temos como primeiro, eu estou falando de cristianismo, tá? Porque eu tenho formação em filosofia, tenho formação em letras, então são coisas distantes, diferentes. Mas com relação à teologia, eu acho extremamente importante o ensino da sua igreja, de você. Eu sou da época da escola bíblica dominical. Eu sou dessa época. A escola bíblica dominical dogmática, sim, ela é dogmática. Então você entende profundamente o que a sua igreja vai ensinar. Qual é, por exemplo, o segmento metodista, wesleyano, segmento presbiteriano, calvinista, segmento Assembleia de Deus, arminiano pentecostal clássico, entendeu? Aí você vai para a faculdade. Por quê? Qual é a visão do ensino superior, da docência de ensino superior? Tá? Eu terminei a pós-graduação aqui em docência do ensino superior em teologia, né? Ensino superior em teologia. Docência do ensino superior em teologia. Ela, Iguaçu. Veja bem, a docência, ele, em tese, deveria ser isento do dogma. Ele tem que ampliar a mente do seu aluno para pensar em diversos prismas. Não é assim? Sim. Do ponto de vista da psicologia, eu sou psicólogo. O senhor estudou quantas linhas da psicologia? No seu curso, todas elas. Todas elas. Depois o senhor faz uma especialização. Sim. E na especialização dentro daquilo que o senhor trabalha. Não é isso? Na teologia é a mesma coisa. Por exemplo, você vai estudar teologia sistemática, teologia bíblica. Depois você vai estudar teologia contemporânea, que deve ser lá no último ano, que é, por exemplo, teologia da desmitologização, que diz que todos os milagres são mitos. Teologia da crise, teologia da morte de Deus. Pastor, por que precisa estudar isso? Nós estudamos estas disciplinas que, na verdade, eu mesmo nem gosto, mas estudamos, porque nós temos que ter base para o que vai falar. Agora, eu tenho que ter uma fé alicerçada primeiro, antes de entrar na faculdade. Porque alguém pergunta, você é de humanas ou você é de exatas? Aí eu respondo, eu sou de divino. Meu negócio é com as coisas de Deus. Então, se você não vai mexer com as coisas do Senhor, você está mexendo com a eternidade, com a vida das pessoas. Por exemplo, se eu lhe der um conselho, se o senhor, como psicólogo, der um conselho, pode influenciar de forma equivocada a vida de alguém? Sim.
Um pastor pode equivocar, pode influenciar na eternidade da pessoa. É muito mais profundo. Você está entendendo? Agora, todo teólogo é pastor? Teólogo é teólogo, pastor é chamado. Algum endemoniado pode entrar numa faculdade de teologia, estudar teologia, se formar em teologia, ser doutor em teologia? Pode? Acho que pode. A pessoa pode fazer um curso de psicologia sem ter o dom para clinicar? Sim, pode. Tem muitos. Ele pode até ser docente. Ele pode até ser um excelente professor, mas nunca clinicar. Tinha professores meus que não tinham clínica. Não, por quê? Porque ele tem que ter o quê? Empatia. Ele tem que aprender. Da mesma forma, a questão pastoral. A questão pastoral, amigo, meu irmão, é um chamado. Por exemplo, quantos haters só nos criticam? Mas quando você observa o trabalho desse peito, eles não têm seguidores. Não é no que conclusão. Ninguém que eles possam influenciar. Eles não têm um trabalho permanente. Eles vivem da crítica. Eles dependem de alguém para ter alguma coisa. Você está entendendo? Sim. Não é isso? É como ateísmo. Depende da existência de Deus para contrapor. Tá certo. Nós vamos ao nosso primeiro break aqui do programa, tá? Você quiser mandar uma pergunta para nós, pode utilizar aí do WhatsApp 11 96504 9910. Daqui um pouquinho tem duas perguntas de dois telespectadores aqui, pastor Priminel. Eu vou até deixar para o senhor, né? Qual a importância de congregar? Aqui a irmã está perguntando aqui, porque eu vou falar o nome dela, né? Se o senhor acha que é importante congregar ou não. Tem pessoas aqui também elogiando o programa, outras criticando, né? Como sempre é de praxe, né? Acontecer. Crítica construtiva? É uma crítica que E aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor, por quê? Porque essa aqui deixa o próximo bloco também. Uma vez, né, aqui uma irmã me fez uma pergunta. Eu comecei a responder para ela, a irmã nunca mais vai assistir esse programa. Ou seja, isso é certo? Isso é certo? A pessoa não quer esclarecer uma dúvida, ela quer ter a certeza que você acredita em tal coisa. Então, ela tem a certeza que vocês acreditam em campanha, por exemplo. Não acredito, então estou fora. Não é só isso. Às vezes a pessoa assim, pastor, eu não aconselho ninguém por rede social. Vai à igreja para o aconselho. Por quê? Porque a pessoa quer que você dê uma opinião contrária à liderança dela para dizer que foi você que disse. Ou então, ela quer um argumento para fazer alguma coisa que não é correta. Exatamente. Então, o quê? Tem um aval do pastor. O pastor disse que eu posso fazer. Passou na televisão. Passou na televisão. Aí depois o pessoal fica lá falando que a gente é herege, né? Mas daqui um pouquinho a gente volta com você, programa Falando de Vida. Ó, rapidinho estamos de volta, hein? Vamos lá. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você tem uma decisão de fé. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida. Não disse que era rapidinho. Quero agradecer a todos aí pelas participações, né? Nós vamos agora ao último bloco aqui de perguntas
para o pastor Roberto Cruvinel. Aliás, perguntas, né? Nós estamos um bate-papo gostoso aqui, né? Sempre bom ter esse bate-papo aqui. Hoje nós temos a visita do pastor Roberto Cruvinel, né? Ele que é formado, né, em teologia e também fala muito bem o grego, né? Por que algumas pessoas, quando a gente fala complicado, enrolado, elas dizem que você está falando grego? Você está falando grego? O grego é enrolado mesmo? Pois bem, você está com microfone, micros, pequeno, fone, voz. Óculos é grego, gráfica, grafê, escrito, grafo, eu escrevo. Good night, good morning, good afternoon. Mas aí é coisa também. que no inglês Não, você perguntou o que eu falo todo dia. Então. Mas daí Não, mas... O inglês é língua alienígena, é anglo-saxã, né? O grego está por todo lugar. Você é fósforo, fos, luz, Mesopotâmia, meso, potamos, rio, né? Então, a língua grega é muito fácil. E o grego do Novo Testamento, né, te dá um entendimento maravilhoso. Por exemplo, quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, usa a palavra grega alós, que é outro da mesma espécie. Já em Gálatas 1,6 diz, se alguém pregar outro evangelho, usa a palavra grega heteros, é outro diferente. Viu aí? Então, tem que aprender, né? É fácil. No meu curso de língua grega, online, com celular na mão, a minha proposta é até 6 aulas. O meu aluno está alfabetizado, traduzindo, alfabetizado, pronunciando as palavras, as frases, fazendo uma tradução e fazendo análise de cada palavra. Bacana. Vamos falar sobre ele daqui um pouquinho. Pastor Roberto Cruvinel, ficou essa pergunta, então, essas duas, né? Primeira, congregar é importante? Para que congregar, né? Porque algumas pessoas falam assim, mas espera aí, eu não sou bobo, eu assisto o culto em casa, é a mesma coisa que eu estivesse na igreja. Eu estou aqui, estou confortável, com minha pipoquinha, tomando meu café, né? De pantufa, deitado na cama você assiste o culto. Então, por que congregar? Por que ir na igreja? Há uma diferença em se viver a palavra e ser apenas um telespectador da palavra? Existe uma diferença. O primeiro que a Bíblia diz que você tem que viver a palavra. Tiago 1,22 diz, se ele pois praticantes da palavra, não somente ouvintes. No original, a palavra, a tradução de cumpridores ou praticantes é literalmente fazedor. Que a palavra seja feita em sua vida. Tá? Isso é o literal, tá? E aí, se você tem que ser praticante da palavra, tem que tomar o exemplo de Jesus. Não é? Paulo disse de meus imitadores como eu sou de Cristo. E com relação a Jesus, Jesus ia para onde? Para o templo. Não é? É óbvio que as igrejas, é anacrônico você dizer, existia a Assembleia de Deus, existia Amor e Graça. Isso é anacrônico, não existia. Mas o congregar, porque a palavra comunhão, koinonia, vem da raiz de um verbo grego que significa compartilhar. E aí você tem que compartilhar com o Senhor e compartilhar com a igreja. Porque você já viu aquelas pessoas que quando vão à igreja, chegam depois que o culto começou e sai de antes? Aliás, na internet você tem pessoas que elas entram na hora da palavra, assistem a palavra e acabou a mensagem, elas saem. Quando ela vai para a igreja, você vê o número diminuir e aumentar. Ela entra no templo, depois que o culto começou, e sai antes de terminar, porque ela não quer socializar. Mas aí, o que a Bíblia diz? Somos membros do Atos, capítulo 2, 42, que todos tinham em comum, estavam juntos. Compartilhavam o pão. E aí que é aquela questão da ceia, como é que era a ceia, tá? Eu sou a favor de ministrar a ceia, porque ela tem um significado até Jesus voltar e ir na comunhão. E não é só essa comunhão, mas também da parte social também. Sem dúvida. A Bíblia cita em Atos que não faltava nada para ninguém. É óbvio. Eu percebia que meu irmão precisava de uma roupa, eu ajudava ele com isso, aquilo. Exatamente. Seja, se preocupar com o próximo. Aí já é uma outra discussão. Para que serve o dinheiro da igreja? Se quiser um dia a gente faz um debate só sobre isso aqui, um tema só sobre isso. Porque as coisas parecem que vão se perdendo. Os verdadeiros significados, não é? Então, todos tinham em comum, é óbvio, a igreja se desenvolve, tem hoje outra formulação, questão de templo, igreja, programação para alcançar as pessoas e ensiná-las, não é? Agora, a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Eu debati numa outra emissora secular de televisão, aliás, gravo agora
uma outra emissora, alguns assuntos pertinentes, com um cidadão que diz que era crente, dizendo que era pastor, e se declara desengrejado. Existe isso. Crente desengrejado não é crente. Bom, eu costumo dizer assim, não sei se eu concordo comigo, pastor Cruvinel. Se o senhor olhar aqui para cá, o senhor vai ver uma parede, né? Aqui atrás nós temos uma parede. Isso aqui é uma parede, que é porque é a união de vários tijolos. Se o senhor tirar um tijolo daqui e levar para fora, ele continua sendo parede? Não. Ele passou a ser um entulho, né? Exato. É entulho. É um entulho, né? Não é mais parede. Como altar desmantelado é um monte de lixo. Então, é um monte de lixo. já não é mais parede. Ir à casa de Deus também para você ser provado em si mesmo, porque é muito fácil você, a sua idiosincrasia, a palavra idiosincrasia é a sua forma de viver, quando você não é testado. Então, quando você tem na igreja, você vai encontrar pessoas de temperamentos diferentes, e aí o caráter tem que se manifestar na sua vida, porque não é fácil ter gente, então, Sim. A Bíblia diz, nem a morte, Romanos, nem a vida me separarão do amor de Cristo. Morrer é fácil para muita gente. O difícil é viver. Que se viver fosse fácil, você é psicólogo. Não é? Exatamente. Não é verdade? Então viver é difícil. Então quando você está vivendo, quantas pessoas chegam no seu consultório, irmão, que dizem assim, eu não consigo me relacionar. Nem dentro da minha casa. Muito. Eu estou no meio de um multidão de pessoas, mas sou solitária. E a igreja é um ambiente. Quando a igreja é saudável, né? Terapêutico. É um ambiente de tratamento, porque você vai se tratar com a ajuda do Espírito Santo em determinadas situações que precisam. Sim. A timidez, E essa questão de socializar, né? Porque na Bíblia, né? Na Bíblia, o pastor Cruvinel, está escrito assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Não é amar o próximo e distante, é como se você ama você mesmo. Isso qual é a visão? Tem gente que tem uma visão de si supervalorizada, né? Mas, por outro lado, tem gente que se subestima. Sim. O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de mim? E o que eu sou aqui, como diz o pastor Klaus Piragini, meu amigo, né? Daqui, aliás. É um pastor fantástico, ele tem umas visões assim, completamente fora da caixinha. Ele diz, eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou. Eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou. Boa, muito bom. E a segunda questão, né? O Tiago diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí a pessoa manda aqui uma pergunta, escuta, me tira uma dúvida, vocês acreditam em campanhas? Não acredito. Então, nunca mais vou. Será que isso se deu, o pastor Cruvinel, porque essa pessoa não é filha de Deus, porque ela não é escolhida, porque ela não é chamada, ou porque ela entrou numa igreja errada, como o senhor falou, né? A pessoa, na hora da dificuldade, fala assim, eu vou procurar uma igreja, né? Então ela não vai estudar, analisar qual é a igreja que... Não, ela vai, a primeira porta que ela vê, geralmente ela entra e fica ali. Né? E ali ela recebe muitas vezes, ela é doutrinada, né? Como o senhor falou, ela passa por uma doutrinação, e aí ela passa a acreditar que tudo aquilo daquela igreja é certo, o que é de outra é errado. É verdade. Irmão, a resposta também não é curta, porque, veja bem, existem, e eu fui assim, estou dizendo que eu me converti numa igreja cuja liderança achava que era a última bolachinha do pacote. E essa é a pior de todas. E geralmente a última bolacha do pacote está quebrada, esfarelada. Né? Essa aí é a pior. Só não, porque... E aí eu fui com o Senhor e aprendendo na palavra que não é assim. Por exemplo, se você estudar a história da igreja, você não prega... Olha, fui pedindo de pregar numa igreja porque eu uso barba hoje. Eu me sinto bem usando barba. Minha família acha bonito. Eu acho que o senhor está em pecado. Né? Eu nunca preguei barba. Eu fui pedindo. Agora, eu até tiraria a barba para ir, para não causar problema. Você entendeu? Eu até tiraria, mas não me deram nem a chance de dizer, porque ela cresceria novamente. Você está entendendo? Agora, veja, meu irmão, eu preciso me mudar a palavra. E às vezes as pessoas, você sabe que eu participo de muitos debates, eu tenho um programa de responder perguntas. A pessoa faz uma pergunta, mas ela não quer a tua resposta. Ela quer mostrar que ela conhece. Então ela quer perguntar para ela mesmo responder. Segundo, ela quer te contrariar. Em geral,
geral, porque você está na mídia, eu tenho milhares de pessoas que me seguem. Na verdade, quando você vai ver, essa pessoa não tem uma obra social, não tem uma pregação feita, não levou ninguém a Cristo. Ele está lá para tentar chamar a atenção para si, porque não tem competência de fazer o que a gente faz. Sim. Acontece isso. Eu não estou brincando, estou falando sério, gente. Não é soberba, não. Você já assistiu aquele filme do Velho Oeste? Que tem aquele pistoleiro já mais antigo, todo mundo quer quem saca mais. Eu não tenho tempo para essas coisas mais. Mas eu não tenho tempo. Eu dou atenção, respondo a pergunta quando a pessoa realmente quer saber. Não é isso? Agora, irmão, Jesus tinha 12, um era um diabo. No meio disso tem quantos diabos não tem? Então sempre vai ter um rei. Tem tanto que inventar esse negócio de internet, sempre vai ter um rei. Deus está vendo. Um dia eu conversava com um pastor muito conhecido de uma igreja evangélica, e ele falava assim: ó, irmão, você concorda comigo? Se não fosse para mulher se depilar, os pelos não nasciam. Né? Então eu sou contra a mulher se depilar, porque os pelos não. Aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Porque ele falou: ó, se fosse para as mulheres, né, se depilar, os pelos não nasceriam. Eu falei: tá bom, concordo com o senhor. E por que o homem tem que fazer a barba então? Se fosse para o homem ter barba, os pelos não nasceriam. É uma incoerência, né, irmão? Primeiro, falta de entendimento da Bíblia. Pega lá o texto de primeira epístola de Pedro, capítulo 3, que fala de submissão da mulher. Eu te falo ali. E fala que o adorno da mulher não seja frisado nos cabelos. Mas não está dizendo que não é para frisar. Sim. Porque o contexto está falando de uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque essa aparência aqui, por exemplo, você vê, quem pega vídeos meus antigos, irmão, vai ver a diferença que eu estou. Hoje, alguma coisa fez bem a minha vida. Não é? Não, alguma coisa. Uma pessoa pode fazer bem a vida. Uma pessoa não pode fazer bem a vida da outra pessoa? Não pode estimular a melhorar? Sim. Exatamente. É por isso que tem gente que casa ruim, casa de qualquer jeito, e aí o que acontece? Ao invés de estimular, deprecia. É um tema de outro debate, né? Teologicamente, como é que é isso? Não é? A pessoa tem que ficar presa a uma situação assim? Como é que é isso? Então, o que acontece? A pessoa, ela te olha e ela diz que só é importante o jeito que ela é. Mas a Bíblia diz, a multiforme sabedoria de Deus é muito extensa. É muito extensa. Você pega lá o pessoal diz: ô Jesus, esse cara está postando demônio em teu nome, mas ele não é dos nossos. Não, Jesus falou: deixa ele. Não é? Sim. Deixa. Agora, por que a gente quer tolher o trabalho das pessoas? Irmão? Que aí tá coisa que você nem tem certeza se é de Deus ou se não é. É complicado, irmão, sabe? Faz o teu trabalho, irmão. Tem gente, você conhece plano de tal? Não conheço, não. Ô, pastor, o senhor é um pastor de mídia, tá? Não, irmão, eu fui chamado para ensinar a palavra. Fui chamado para falar de Jesus. Ah, mas fulano é famoso. Glória a Deus, Deus abençoe. Ah, mas ele é herege, eu não estou nem sabendo. Eu conhecendo o bispo Emerson Viana, já o que importa. A gente se conheceu numa outra emissora. Sim. Certo? Muita coisa que a gente não compartilha. Sim, exatamente. Mas isso impede Jesus mesmo. Isso impede de a gente ter comunhão. Ah, fala assim, alguém chegou assim: você foi no programa do bispo Emerson, um dia falaram: você foi na Rádio Reina, você vai me convidar, irmão. Sim. Ô, irmão do céu, se a tua convicção não dá para conversar com quem pensa diferente de você, desculpa, essa convicção é fraca. E está muito longe de Jesus, né? Porque Jesus ia na casa de fariseu, intérprete da lei, saduceu, dormia, comia lá, né? Ou seja, e a gente está trazendo em toda ilustração, que não tem fariseu nem sadduceu, tá? Sim. Não tinha problema de ele estar ali na casa deles, né? Extremos. Sim. Se o padre me convidasse para ir na casa dele, eu iria, como já fui muitas vezes. Quando eu fui missionário, era raro na cidade que eu fui missionário no sertão. Um cara que jogava xadrez era o padre. Eu gostava de jogar xadrez. E eu passei com o padre. Quantas vezes eu já fui Está desafiado por uma partida de xadrez. Eu gosto, mas faz tempo que eu não jogo. Por exemplo, eu chegava, você conhece o Padre de Castro? Não. Padre de Castro, tá? Pastor, eu sou comum da igreja católica? Não. Mas, poxa, chegava aí nos debates da... Posso falar de história? Sim. É verdade. Tá lá, você viu no YouTube também. Aí chegava o padre: é eu, o senhor, contra a Rafa aqui. A gente crê que Jesus é Deus. Não é? Vamos defender a fé do cristianismo.
Aí depois ele defende a igreja católica, eu defendo o evangelho. Mas nós estamos numa... Sabe por que o mundo está nessa bagunça que está aqui? O pessoal está à direita, à esquerda. Pega a Bíblia e vai ver que no final dos tempos todo mundo vai estar contra Cristo. Exatamente. Outra coisa, a pessoa chega, os caras estão mais preocupados com o que está acontecendo aqui do que onde está o seu coração. Onde é que está o teu tesouro? Onde está? Não é assim? Exatamente. Pastor Cruvinel, satisfação recebê-lo aqui. Olha, o tempo passa. Eu te trouxe um presente, tá? Opa, que legal. Ó, pessoal, essa aqui é a 4ª edição do meu livro. Não sei se dá. Ó, é a 4ª edição, A Vida da Igreja. Esse livro, meu amigo, eu analiso o que é a igreja, o que é a igreja neotestamentária. Tem uma igreja de Corinto que, sabia que se chamava de corintinos ou mais era uma ofensa? Cristianismo do sofrimento, de gente que não passa, que não sabe trabalhar o sofrimento na teologia da prosperidade aí. Né? A igreja é essa posição diante do sofrimento, igreja de santidade, igreja de adoração, igreja de proclamação, igreja de assistência aos cultos, está aqui, ó. O amor para com a igreja doutrina, igreja finança. Poxa. Esse livro, ó. Obrigado, meu querido. Tá e aqui. Esse outro, a 4ª edição, é Entendendo o Mistério Profético à Luz da Bíblia. O que é o profeta do Antigo Testamento? O que é o profeta do Novo Testamento? É um livretinho. Isso aí dá para ler em assim, 5 minutos. Se alguém quiser adquirir esse livro aí, se você me permitir. Sim, passa as suas mídias sociais. Me manda uma mensagem aí no meu WhatsApp, gente. No meu WhatsApp, eu quero adquirir os livros, tá? Um combozinho, baratinho, você consegue levar os 2 livros. 11 9 67 66 5787. Eu não sei se vai aparecer no GT. 11 9 67 66 5787. 11 9 67 66 5787. Também para saber dos meus cursos, né? O curso de grego, curso online, aparecendo aí no GT, coisa chique. Que maravilhosa do programa aqui, né? 11 9 67 66 5787. Perguntando dos livros, eu mando para qualquer lugar do Brasil, tá? Eu mando, se vê a 4ª edição já. O pessoal tem pedido que tinha esgotado. E também, para você ter meus cursos, me manda a palavra curso. Tem o curso básico, médio, avançado, em teologia apostilado. É um curso de grego. Você pega o celular e sai estudando. O grego é fácil e tá barato. E aí, Jesus volta antes de fazer a grande tribulação. Eu tenho um curso só sobre isso. Você compra um curso e ganha outro. Pergunta dos meus cursos. Vou nem entrar nesse assunto, a gente vai. Não termina o programa. Não tem problema, começa outro. 11 9 67 66 5787. E pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Tem muita coisa lá. Pastor Roberto Cruvinel. Eu faço alguns programas tarde da noite respondendo perguntas do pessoal. Tá? Muito bom. Pastor Roberto Cruvinel. E me segue no meu Instagram. Da última vez que eu vim aqui, Rio de Janeiro em peso, posso me seguir. Não sei se vai aparecer aí. Meu Instagram é @pastor por extenso, Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel. Obrigado, amigo. Tá, eu que agradeço a tua presença aqui. Uma boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Isso aí. É isso aí, gente. Assim chegamos ao final do programa Falando de Vida. Olha, você que gostaria de contribuir com a nossa programação, Bispo, é a primeira vez que eu te assisto, ou você já tem nos assistido no horário das 19h30 às 21 horas, né? Estamos aí também nessa programação aqui à noite, das 23 às 24. Você que tem gostado da nossa programação, esse programa tem feito bem para você, né? Esse programa tem ajudado você. Então, ajude a gente a permanecer aqui na programação. Bispo, é a primeira vez que eu te assisto, ainda quero assistir mais vezes do programa para depois contribuir. Fique à vontade também. Esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo, o nome já diz, é falar de vida, falar das verdades bíblicas, falar do poder de Deus, falar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que vai ser muito bom estar com você neste horário, neste bate-papo, né? Um programa diferente do programa das 19h30, né? O programa 19h30, geralmente nós fazemos ali da Comunidade Cristã Amor e Graça. Esse é mais um programa de entrevista para você entender o que é o cristianismo, o que é a palavra de Deus, né? O que é a psicologia, o que é a nossa alma, o que é a nossa psique. Então sempre vamos estar com essas entrevistas aqui. Que você tenha uma ótima noite, tá? Se você quiser ajudar, e tem os números das contas aí que estão aparecendo, tá? Da
Caixa Econômica Federal, número do Bradesco, esse número maior do Pix para você contribuir com a nossa programação e que Deus prospere você grandemente em nome de Jesus. Boa noite para todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Falando de Vida. Tchau para todos. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele dará. Formadas. Comunidade Cristã Amor e Graça. O lugar onde os milagres acontecem. Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus ressuscitou. A vitória sobre a morte foi proclamada. Se você ainda está sofrendo, venha você também tomar posse da sua vitória. Em todas as comunidades Cristã Amor e Graça, estamos esperando por você. Endereços da comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.